Fala aí, bro, firmeza? Então, pessoal, já faz um tempo que eu assisti o filme Coringa no cinema. E eu percebi que esse é um filme que trata de uma maneira muito chocante e aprofundada o tema que ela trata, que é loucura, solidão e psicose. Eu até fiquei com um pouquinho de medo quando assisti, sabe? E tudo isso me lembrou de um gênero de cinema que não foi feito para o grande público, foi feito para poucos, que é o cinema exploitation, melhor dizendo, o cinema apelativo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre ele. Mas antes, já vai metendo o dedo no gostei e se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo do canal e não perder nada, ok? Sem mais delongas, bora lá! Então, primeiro de tudo nós precisamos entender o significado da palavra exploitation, que significa exploração. Mas você pode até me dizer, mas Cauê, a tradução de exploração para o inglês é exploration, não é exploitation. Você tá falando errado, cara. Primeiramente, essa tradução tem dois significados. O exploration é a exploração de um local com o intuito de aprender mais sobre ele. Não se limita apenas a um local, mas a tudo que é praticamente uma investigação, ou seja, esse exploration é praticamente uma pesquisa que você está fazendo. Por exemplo, exploração de petróleo, espacial, polar e etc. E por aí vai. Agora, o exploitation é mais pesado, é o termo negativo da coisa. Exploration se refere a uma exploração ilegal e injusta com o único intuito de tirar vantagem de algo ou alguém sem dar nada em troca. Por exemplo, exploração sexual de mulheres, de crianças, exploração não sustentável de recursos naturais, exploração de mão de obra e etc. Tudo isso que eu falei remete ao exploitation. Agora, que diabos de cinema é esse? Exploitation é um gênero de filmes apelativos que aborda de modo mórbido e sensacionalista a temática que trata. São filmes que em geral não trazem aqueles atores famosos de Hollywood, mas também possuem outros atrativos, que são efeitos especiais exagerados, sexo, violência, romance, consumo de drogas, nudismo, bizarrices e outras cositas más. Geralmente uma característica específica desses filmes é a baixa qualidade. Um filme exploitation depende muito de uma propaganda sensacionalista e um grande mórbido exagero acerca dos temas descritos. E frequentemente são filmes de baixa qualidade em tudo. Embora não seja sempre assim, existindo alguns que até merecem elogios por parte da crítica, e que possuem um grande número de seguidores, com fãs conhecidos, tais como o diretor Quentin Tarantino, que os transformou em filmes cult. Filmes cult já é um assunto para outro vídeo. Mas continuando, você me pergunta, mas Cauê, qual foi a origem desse cinema? Como é que tudo começou? Aí é uma coisa muito engraçada, porque o Ed Muller, historiador do cinema, ele disse que há uma piada na indústria que dizia o seguinte: assim que a câmera cinematográfica foi inventada, o exploitation surgiu 5 minutos depois. E olha, meu amigo, uma simples piada nunca fez tanto sentido, porque o primeiro filme de exploitation saiu em 1913, 18 anos depois dos irmãos Lumière terem inventado o cinema na França, que é o Traffic in Souls, traduzindo Tráfico de Almas, dirigido pelo George Loane Tucker. É um filme sobre a prostituição forçada nos Estados Unidos. Esse filme fez um baita sucesso na época e encheu as salas de cinema. E a campanha publicitária do filme prometia as seguintes coisas: coisas chocantes, várias cenas e um elenco gigantesco. Mas as imagens são meramente ilustrativas. Nada que foi prometido na campanha foi entregue do jeito que devia. Mas, com o sucesso do filme arrecadando $450 mil, ele colocou a Universal Pictures como um dos mais importantes estúdios de cinema de Hollywood. E assim o exploitation foi avançando, com filmes como Birth of a Nation e Daughter of Gods. Mas os conservadores da América viram e falaram assim: ó, não estamos gostando muito disso não, viu? Olha, acho que a gente tem que acabar com a alegria de alguém. Vamos acabar com a alegria dos produtores. Criando assim, em 1922, a Motion Pictures Producers and Distributors of America, que tinha como objetivo de implementar um tipo de guia de conteúdo para os filmes. E isso fez com que surgisse mais outra coisa: a Motion Picture Producers Code, traduzindo fica Código de Produção de Filmes, entrando em vigor no ano de 1930 pelo cavalheiro branco da moral e dos bons costumes, o cristão William Harrison Hayes, do Partido Republicano. Por isso que também era conhecido como Código Hayes. E qual era o intuito daquele código? O melhor de todos: ditar o que era aceitável ou não para o americano assistir. Ou seja, eles queriam decidir o que os produtores podiam ou não mostrar no filme. Funcionava assim: eles analisavam a obra do diretor,
e depois eles colocavam um selo de aprovado, então o longa podia ser distribuído e exibido. Os reprovados já eram censurados de cara e eram proibidos de ser distribuídos e comercializados e até mesmo exibidos também. Isso tudo foi praticamente uma ditadura hollywoodiana. Agora, na minha opinião sincera, vou ser bem sincero, eu acho que os conservadores da América jogaram sujo. Eu acho que foi um jogo muito baixo com esse código, eles não deviam ter feito isso, sabe? Porque eles interferiram na liberdade individual dos produtores de cinema, como é o caso do filme Freaks, do Todd Browning, que foi censurado simplesmente por mostrar pessoas deformadas, eram chamadas de aberrações de circo. Freaks é um filme que retrata muito bem as aberrações de circo, que eu não acho que são aberrações, são pessoas normais, é muito desumano esse termo, sabe? E só por conta disso o filme já foi censurado. O estúdio que desobedecesse esse código era condenado a pagar $25 mil. Mas, como dizem o velho ditado, quanto mais proíbem uma coisa, mais ela é desejada. E o código só popularizou ainda mais o exploitation. Somente produtores e distribuidores independentes conseguiam se safar desse código. Mas mesmo com esse código, algumas produções sensacionalistas conseguiam ser exibidas, mas dentro de um contexto de uma moral conservadora. Na época, com a censura do código, os produtores procuravam justificar algumas temáticas abordadas como educacionais. É tipo assim, veja bem, esse filme é para alertar as pessoas sobre o uso de drogas e o sexo prematuro, que é o caso de filmes como Reefer Madness, que foi um filme de propaganda para prevenir os jovens do uso da maconha, assim como o filme Marihuana fez. E outro filme é o Sex Madness. Ele supostamente foi feito para alertar os adolescentes e os jovens adultos sobre os perigos das doenças sexualmente transmissíveis, especificamente a sífilis e o sexo fora do casamento. Filmes apelativos também adoram explorar jornais e notícias chamativas, graças à rapidez da produção que contam com os grandes estúdios. Child Bride, por exemplo, é um filme que fala sobre o casamento infantil de uma menina de 12 anos com um marmanjo velho pra caramba. E pior que foi inspirado realmente em um caso que aconteceu em Ozark, nos Estados Unidos. Mas o pior de tudo mesmo, o pior mesmo, sabe? Foi que o filme teve a pachorra de mostrar a atriz menor de idade nua. Isso mesmo que você ouviu. Eles mostraram uma criança nua num filme. Isso fez com que o filme fosse negado e censurado por causa do tema abordado. Se dizia ser uma normalidade sexualmente repugnante, que viola todos os princípios morais. E nesse caso não tem como discordar, o filme realmente mandou mal com essa cena. Mommy and Dad, que fala sobre gravidez e partos e higiene sexual. Shishoda Sei No, que é um filme que fala sobre o consumo de drogas e sexo promíscuo. E durante a década de 70, as grindhouses se popularizaram na região da Rua 42 em Nova York e na Hollywood Boulevard em Los Angeles, exibindo sessões duplas com filmes eróticos, de artes marciais e qualquer tema que contenha o exploitation. E se a gente for parar pra ver, vários filmes considerados como clássicos têm altos níveis de sexo, violência e cenas chocantes tipicamente associados a filmes apelativos. E o exploitation ajudou muito os cine drive-ins, que, para quem não sabe, são telonas de cinema colocadas em estacionamentos de carros e são exibidos filmes à noite. E foram muito populares nos anos 50, mas nos anos 60 e 70 eles começaram a decair. Então os proprietários tiveram uma ideia, eles começaram a exibir filmes de exploitation lá. Alguns produtores dos anos 70 faziam filmes apelativos exclusivamente para serem exibidos lá. E com o avanço do exploitation, vários subgêneros foram surgindo ao longo dos anos. Os filmes de apelação seguem alguns estilos tradicionais dos filmes principais, principalmente horror e documentários. Os subgêneros reúnem algumas características em particular, e podem juntar dois ou mais tipos. Por exemplo, o exploitation deu origem ao gore. Isso mesmo, esse gênero que todo fã de horror ama. Aquele subgênero que jorra sangue pra tudo quanto é lado. O gore foi aparentemente inspirado em algo que o teatro Grand Guignol já fazia na França no século XIX. E o primeiro filme considerado filme gore foi o Blood Feast, que apesar de seu resultado ter sido feio, já deu vida ao subgênero. O resto foi ladeira acima. Outro é o Sexploitation, um subgênero que explorava bastante a temática do sexo e adorava ficar exibindo nudez feminina, que também foi chamado de nude cutie, mas em uma temática contemporânea acrescentando um roteiro. E por incrível que pareça, lá no comecinho do Código Reis, eles não consideraram nudez como algo obsceno. E agradeço a Russ Meyer que deu vida a esse subgênero. Em 59 dirigiu The Immoral Mr. Tears, que foi um dos primeiros, mas não se preocupou em passar uma mensagem educacional.
Logo depois, em 65, ele dirigiu Faster Pussycat Kill Kill. Eu sei que o cinema é repleto de cenas de sacanagem, mas essas cenas são as principais mostradas na obra, inclusive nudez frontal. E tem também o Blaxploitation. Esse aqui surgiu com a luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, e o surgimento de grupos como The Black Panthers e Black Power. Esses eram filmes feitos para a comunidade afro-americana e contavam com atores negros como protagonistas. Os temas comuns eram o uso da astúcia dos protagonistas para derrotar os chefões. Eles sempre procuravam fugir do estereótipo urbano dos filmes principais. E o paizão desse subgênero foi o Ossie Davis com o filme Cotton Goes to Harlem. Isso deu inspiração para que Melvin Van Peebles escrevesse e dirigisse Sweet Sweetback Badass Song. Dizem que apenas 2 cinemas dos Estados Unidos concordaram em exibir esse filme. E na noite de estreia em Detroit, ele quebrou todos os recordes e a bilheteria faturou 4 milhões de dólares. Então os estúdios começaram a fazer filmes sobre a perspectiva negra em tempos de divisão racial. Outro bem pesado é o Rape and Revenge. É um subgênero que segue 3 atos. Primeiro, uma protagonista. Não necessariamente tem que ser mulher. Segundo ato, ela é torturada física e psicologicamente, e até mesmo é estuprada. E ela é deixada para morrer, mas ela sobrevive por um milagre. Terceiro e último ato, ela se vinga de todos os caras que fizeram ela sofrer. Como eu acabei de falar, nem sempre as vítimas são mulheres, podem ser homens também. Exemplos são A Vingança de Jennifer, que é a versão original de Doce Vingança, Thriller, A Cruel Picture, Sedução e Vingança e Amargo Pesadelo, que a vítima é um homem. Temos também que é o Giallo, que é um filme sobre assassinato de mulheres, Nazi Exploitation, Oz Exploitation e o Eco Terror. Mais uma porrada de subgêneros que se eu for ficar falando aqui vai dar mais de 5 horas de vídeo. O Exploitation é um gênero que inspirou vários diretores, como Rob Zombie, Alejandro Jodorowsky, Eli Roth, Abel Ferrara, Roger Corman e ninguém mais, ninguém menos que Quentin Tarantino e Robert Rodriguez. Conclusão: o cinema exploitation, melhor dizendo, o cinema apelativo, são uma série de filmes de produções fora da caixa, que não necessariamente são obras de horror, mas sim que causam um desconforto e um choque nas pessoas. O canal do Jetro e o Refúgio Cult podem falar mais disso melhor do que eu. Aliás, muitos filmes que eles comentam nos canais deles são obras de exploitation. Bem, é isso aí pessoal, valeu por ter visto o vídeo até aqui. Deixe seu comentário aqui embaixo o que você achou do filme e no que eu posso melhorar aqui pra vocês. Cauê, você tem que melhorar nisso, você podia melhorar naquilo. Podem deixar os comentários que eu estou aberto a críticas, ok? E siga-me em todas as minhas redes sociais que vão estar aqui no link na descrição do vídeo. E compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que adora o cinema apelativo. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora cinema e saber sobre cinema. Mas vem cá, ficar sem ver essas produções? Eu não quero não. Falou!